termos todos aqui para conversarmos e falarmos sobre a internacionalização do currículo. Então, eu vou começar compartilhando aqui a minha tela. Por favor, Valéria, só sinaliza se tu consegues visualizar. Sí, Carla, no hay ningún problema, lo podemos ver, está perfecto. Perfeito. Então, nós vamos fazer hoje, a nossa proposta é trabalhar com um workshop de internacionalização do currículo. A nossa programação hoje é trazer algumas reflexões, apesar de nós já termos feito isso lá na minha palestra, mas a ideia é nós aprofundarmos um pouco mais algumas reflexões. Eu vou trazer um pouco sobre a abordagem de modelo por competências, que faz parte, é inerente da proposta de internacionalização do currículo. Eu não consigo internacionalizar o meu currículo se eu não tiver desenvolvido no meu currículo a proposta de competências e não de conteúdos, né? E vamos falar sobre a internacionalização do currículo, propriamente dito, trabalhando contextos, trabalhando o processo de internacionalização e o framework. Eu utilizo muito a metodologia que foi desenvolvida pela autora Betty Lisk, que é uma australiana, mas trouxe o trabalho dela para o Brasil, fiz essa aplicação e adaptação do framework e desse processo no nosso contexto aqui de América Latina. Então, vou trazer para vocês também essas perspectivas, tá? A proposta é que tenhamos um momento bem interativo. Então, eu vou pedir sim a participação de vocês e muito prático. Essa foi uma solicitação da própria Odo Cátedras, que nós tivéssemos no workshop uma perspectiva prática sendo desenvolvida, trazendo reflexões, discussões, mas que vocês já saiam daqui entendendo o que é a proposta de internacionalização do currículo e com ferramentas para que vocês possam aplicar nos seus contextos e desenvolver uma proposta de uma forma bem simples, mas também muito organizada. Então, a ideia é essa. Nós vamos hoje trabalhar em alguns conceitos e chegar no momento em que nós teremos já um plano de ação para a internacionalização do currículo. Vocês devem lembrar que eu sempre gosto de começar pelo porquê. Por que nós estamos aqui e por que é importante internacionalizar o currículo? A pergunta que eu faço é: qual é o porquê de vocês? Eu gostaria de entender por que cada um de vocês que está aqui hoje comigo entende que é importante internacionalizar o currículo do seu curso, do seu programa, enfim. Então, por que é importante? Por que internacionalizar o currículo de vocês? E a gente já começa com uma primeira participação. Vai ser colocado no chat agora o link desse Mente, que é uma nuvem de palavras, ou vocês podem também com o celular acessar esse QR Code e fazer e colocar lá as suas respostas. Nós vamos formar uma nuvem de palavras do porquê é importante para vocês internacionalizar o currículo, pode ser? Então, vou pedir que vocês façam isso agora. Já deve estar aí no nosso chat, né? A informação. Ahí se fue, Carla, lo de compartir la pantalla. Sí, bueno, sí. pero Thais lo puso aquí al costado, ¿no? En el chat. Eu não... Foi? Foi no chat? Uhum. Eu vou pedir que vocês acessem e aí comecem. E eu já vou voltar a compartilhar, porque a minha ideia é compartilhar o que nós estamos criando, na verdade. El código están pidiendo, ¿no? Porque si entramos al lugar de Menti, están diciendo qué código marcamos para poder contestar. Vou lá novamente, então. Nós temos aqui pode ser o QR Code ou pelo link, né? Eu vou compartilhar aqui só um pouquinho. Conseguem ver? Sí, ahí lo Sí. vemos. Con el lector entonces de código QR se puede hacer, y con el link que pusieron en el chat, directamente cliqueando, no es necesario ningún código. Não, não é necessário nenhum código. Já entra
direto que entran directamente. e já vai colocar a palavra ali. A pergunta é, por que é importante internacionalizar o currículo? Certo? Eu vou parar de compartilhar, porque eu quero ver como nós estamos lá na nossa nuvem de palavras. Já estão chegando algumas palavras aqui. Vou pedir que todos continuem participando. Eu vou mostrar para vocês como nós estamos evoluindo aqui. Vocês conseguem ver? No. Não? Vamos lá. O que nós temos Agora aqui. sim, agora sim. Sim, estamos. Todas as pessoas já colocando ali na nuvem de palavras. Nós temos competências multiculturais para ampliar perspectivas, diversas perspectivas, competências globais, mundo globalizado, culturalizar-se, expandir conhecimentos, conhecer outros enfoques, melhorar a qualidade da docência, crescimento e desenvolvimento, visão intercultural, dinamismo, conectar contextos, a melhoria das competências, possivelmente do desenvolvimento, criar empatia, que é algo bem importante também. Tá lindo, hein, pessoal? Muito bacana a interculturalidade. E vemos que ali, ampliar conhecimento, competências globais, perspectivas diversas, cooperação, criar empatia, são termos que se destacam. E é exatamente nesse sentido que nós precisamos pensar, e me alegra muito ter essa perspectiva de vocês, de nós olharmos para a internacionalização do currículo com essa proposta de desenvolver competências interculturais, criar empatia, ampliar os nossos conhecimentos, e isso nós, enquanto professores, mas principalmente oportunizar para os nossos alunos. Então, sempre quando nós vamos iniciar o processo de internacionalização do currículo, é importante começar pelo porquê. Porque é ele que vai nortear todo o nosso planejamento. Tudo que nós vamos pensar na construção, na elaboração do nosso currículo, ele vai partir do princípio do porquê. É mais ou menos um direcionador de onde eu quero chegar. E é por isso que nós precisamos começar com essa pergunta. Me alegra muito ter essas respostas de vocês. Depois eu vou compartilhar essa nuvem de palavras também com a Valéria, para que nós tenhamos no nosso material. Mas a ideia é exatamente essa. É nós olharmos para as perspectivas interculturais e deixar com que os nossos alunos tenham a oportunidade de desenvolver perspectivas internacionais. Nós vamos fazer um olhar agora para competência, porque todo o processo de internacionalização do currículo, ele prevê o desenvolvimento de competências. O termo competência, ele já é datado de bastante tempo, apesar de nós ainda estarmos muito conectados com conteúdos. Então, lá no Conselho Nacional de Educação, aqui do Brasil, já se traz que o conceito de competência profissional é a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessárias para o desempenho eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho. Veja, nós não estamos falando só de natureza do trabalho, nós estamos falando da perspectiva de cidadania global e de cidadãos do mundo que nós precisamos desenvolver. Então, apesar de o termo competência no parecer do Conselho Nacional de Educação do Brasil relacionar ao mundo do trabalho, nós sabemos que nós precisamos desenvolver competências interculturais, que é exatamente o que veio na nossa nuvem de palavras, e também perspectivas
internacionais nos nossos alunos para que eles tenham competências emocionais desenvolvidas durante o seu percurso formativo e conseguir, enfim, enfrentar esse mundo globalizado no sentido de viver e trabalhar. Existe uma questão importante que nós trabalhamos em diversos contextos, que é a perspectiva conteúdo ou competência. Quando nós estamos elaborando o nosso currículo, e aí eu falo a ementa da disciplina, o currículo formal, muitas vezes nós temos essa ideia de que quanto mais conteúdo, melhor. Que eu preciso colocar muito conteúdo para que o aluno consiga ter uma visão ampla. E, na verdade, há um equívoco nesse sentido. Nós temos que selecionar aqueles conteúdos que são relevantes, lembrando que o aluno é protagonista do seu aprendizado e que esses conteúdos eles vão formar a base para o desenvolvimento de competências, garantindo, sim, a individualidade dos alunos. Então, a perspicácia na escolha dos conteúdos ela vai muito mais no sentido de escolher aquilo que é relevante versus aquilo que, de certa forma, enche o meu currículo formal, né? E é nesse sentido que eu queria trazer para vocês a proposta de um vídeo. Ele está em português, eu sei que o Hector vai ter que fazer uma ginástica ali para traduzir, mas ele é um vídeo engraçado, de certa forma, mas que vai nos provocar muitas reflexões. E eu quero que vocês estejam abertos a isso, que todos nós estejamos abertos às provocações e reflexões que são feitas, para que nós possamos quebrar paradigmas e mudar, inclusive, o nosso mindset em relação à proposta curricular. Eu vou começar o vídeo e vou pausar, e aí, Valéria, só me sinaliza se tu consegues ouvir, por favor. Ô, Luana, tudo bem? ¿Consegues? Sí, se escucha perfecto, Carla. Perfeito. Yo estoy en el canal de portugués. Então, eu vou colocar, reiniciar o vídeo e eu vou pedir que vocês prestem atenção. Vamos lá. Ô, Luana, tudo bem? Então, mais ou menos. O que houve? Eu fui tirar o extrato e, em vez do valor, tinha esse bando de letra. Deixa eu ver. Não, tá certinho aqui. Aonde? Aqui, ó, R$ 2.500, não é isso? Aonde está escrito isso? Aqui, Luana, aqui, ó. Menos B, mais ou menos raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4AC sobre 2A. Vai ver, R$ 2.500. É só fazer um Bhaskara, simples. Mas por que vocês não colocam um valor normal como era antes? O pessoal aqui do banco ficou puto que aprendeu essas coisas na escola e nunca usou. Essas equações, mitocôndria, capitania hereditária, entendeu? Você viram pra porra nenhuma. Então eles estão querendo colocar isso no dia a dia pra fazer valer o colégio, né? Ah, entendi. De repente, se você tiver interesse, a poupança tá rendendo π ao cubo vezes a hipotenusa do cateto. Ah, não quero mexer nela, não. Não? Não. Tem uma notícia boa pra você. Aquele seu empréstimo que você estava pleiteando foi aprovado. Foi? Foi. Quanto? Então, se um trem sai de Brasília a 250 km por hora... Luana, tá aqui o seu cartão. Se você quiser anotar a senha, é bom, Eu né? quero. Sim. A senha é o peso do gás hélio em estado líquido, Peso do gás. hélio em estado líquido, mais o número de afluentes do rio Amazonas, menos X. Rio qual? Amazonas. Rio Amazonas. Amazonas é com Z. Então, esse vídeo ele provoca bastante no sentido de que quantos conteúdos, e aí eu convido todos a pensar, tem alguma interferência enfim, pensar quantos conteúdos nós fomos, de certa forma, impelidos a decorar e que hoje eles não fazem sentido na nossa vida. E não estou falando da fórmula de Bhaskara ou mesmo do verbo to be que nós tivemos que decorar ou determinadas coisas, não é especificamente sobre esses conteúdos que o vídeo traz, mas tantas coisas que nos foram expostas em termos de conteúdo e que por não desenvolvermos competências ou não termos a perspectiva de desenvolvimento de competências, hoje eles não são aplicáveis nos nossos contextos. E que tantos outros conteúdos nós poderíamos ter sido expostos que nos ajudariam no percurso formativo acadêmico e até mesmo escolar a desenvolver competências
que hoje, nesse mundo globalizado, tanto nos fazem falta. Então, o Culler e o Rodrigo, eles trazem uma questão que é fazendo uma crítica ao sistema de ensino, que ele se centra muito na transmissão expositiva de conteúdos curriculares descontextualizados e fragmentados em disciplinas estanques. Não faz sentido eu trabalhar história sem trabalhar literatura, ou eu trabalhar língua portuguesa sem trabalhar também outros conhecimentos linguísticos. Essa visão interdisciplinar, ela precisa fazer sentido, porque é um conjunto de elementos que vão formar e desenvolver as competências dos nossos alunos, que precisam estar interconectadas. Porque quando nós vamos para a vida real, é assim que nós somos exigidos, não são a partir daquelas caixinhas disciplinares. Então, nesse sentido que a interdisciplinaridade também vai fazer parte de toda a proposta de internacionalização do currículo. O modelo pedagógico por competências, ele vai se dar muito na prática, em situações complexas, mas ele vai envolver problemas que vão exigir do aluno uma mobilização e uma busca de soluções. Então, ele envolve criatividade, ele vai envolver todo um planejamento por parte do professor, mas também do aluno como protagonista do seu aprendizado, e vai desenvolvendo o aluno a autonomia. Eu me lembro que na palestra, inclusive, eu trouxe algumas questões de os nossos alunos, o nosso papel como professores perante os nossos alunos é de ensinar, de facilitar o processo de aprendizagem, de ensiná-los a aprender. Enfim, quem vai efetivamente desenvolver as competências são os alunos. O que nós vamos fazer é prover a eles as oportunidades e ferramentas, com toda a nossa parte pedagógica, didática e conhecimento que temos enquanto profissionais da educação, para viabilizar e facilitar esse processo, né? Então, o modelo pedagógico por competências, ele vai privilegiar a aprendizagem ao invés de transmissão de informações ou de conhecimentos. E algo bem importante, não é uma metodologia de ensino, ela é uma metodologia de aprendizagem, nessa perspectiva de que é o aluno que vai desenvolver as competências. E o modelo por competências, ele propõe situações de aprendizagem, ao invés de palestras, assim, né, como eu estou fazendo agora, de expor conteúdos, um conjunto organizado e articulado de ações, em geral propostas, que são orientadas pelo próprio educador, que vão construir um determinado conhecimento ou desenvolver uma determinada competência. Então, se criam situações de aprendizagem, se coloca o aluno naquela condição de protagonista para que ele possa resolver problemas a partir de conteúdos que são embasados para ele. Ainda no modelo de competências, primeiro, todos os conteúdos que os nossos alunos serão expostos, eles precisam fazer sentido. Ele precisa ser contextualizado. Então, o aluno precisa entender por que buscar aquela informação vai fazer sentido para ele no desenvolvimento das suas competências. E aí, fica fácil para ele mesmo compreender por que é importante para ele conhecer o verbo to be, por que é importante para ele conhecer a fórmula de Bhaskara, em que momento, em que situação ele vai fazer uso dessas ferramentas e dessas informações. A definição da atividade de aprendizagem sempre vai no protagonismo do aluno, ao encontro do protagonismo do aluno. Então, os participantes, os alunos, eles vão ser envolvidos em desafios na resolução de problemas, desenvolvimento de projetos. A gamificação está muito forte também, então pode ter a participação no jogo, dramatização, realização de atividades. São atividades práticas em que eles precisam demonstrar o desenvolvimento das competências. É importante ser claro nas orientações necessárias para o desenvolvimento da atividade, a partir de etapas, procedimentos, orientações e também com todos os recursos. E a ação docente, que vai coordenar e acompanhar todo esse processo. Então, toda e qualquer situação de aprendizagem, ela tem uma intenção, além de ser intencional, ela é planejada e devidamente organizada também. Então, um aluno protagonista, mais
essa ação docente de acompanhamento e de planejamento vai trazer o desenvolvimento das competências, promovendo a análise e avaliação das atividades de aprendizagem. E assim eu consigo verificar a adequação e a eficácia de cada uma das minhas atividades também. Eu trago aqui só um exemplo para que nós possamos perceber a diferença entre conteúdo e competência, que era o que nós estávamos falando antes. Esse é o currículo de um curso da área da administração, eu trago só um retrato dele. Uma carga horária de 60 horas, os elementos da competência, ou seja, que conteúdos o aluno vai precisar desenvolver nesse curso, que ele vai precisar estudar de certa forma, noções da evolução das teorias da administração, organização, cultura organizacional, conceitos, elementos, o conceito de planejamento estratégico, finalidades, missão, visão, valores, objetivos, noção de elaboração de projetos, ferramentas de análise de cenários, e aí trazem quais são as ferramentas. Todos esses conteúdos, eles vão servir como base para quê? O principal é que o aluno tenha, a partir desse conteúdo desenvolvido, a competência de auxiliar na elaboração, implementação e acompanhamento do planejamento estratégico das organizações. É essa competência que meu aluno precisa desenvolver a partir desses conteúdos. Então, é uma perspectiva um pouco diferente em que, quando eu vou planejar o meu currículo, ao invés de estressar e listar uma série de conteúdos que precisam compor, eu vou primeiro olhar para quais competências o meu aluno precisa desenvolver, e é a partir dessas competências que eu vou elencar os conteúdos que vão fazer parte desse percurso formativo. Bom, falamos bastante de competências e de toda essa parte, porque é importante para a internacionalização do currículo, mas agora nós vamos falar do nosso tópico principal e fazer as atividades relacionadas a isso. A definição de internacionalização do currículo proposta pela Betty Lisk é que a internacionalização do currículo é a incorporação das dimensões internacional, intercultural ou global nos conteúdos curriculares e nos resultados de aprendizagem, avaliações, método de ensino e serviços de apoio de um programa. Uma questão chave na internacionalização do currículo é a coerência. Eu não posso exigir ou propor para o meu aluno o desenvolvimento de competências que depois não serão avaliadas dessa mesma forma. Então, a avaliação, ela precisa estar conectada com o desenvolvimento de competências, com a minha proposta pedagógica, com o método de ensino e com todos os serviços de apoio que vão ser colocados à disposição do aluno. Por resultados de aprendizagem, nós vamos entender ali o que nós queremos que os nossos alunos aprendam, como resultado das atividades de aprendizagem que eles vão desenvolver no decorrer do curso ou do programa. Então, são as competências e os resultados de aprendizagem que vão nortear todo o meu currículo. E a diferença entre a internacionalização do currículo é um processo que vai gerar um produto. E esse produto é o currículo internacionalizado. Então, o currículo internacionalizado, propriamente dito, que vai ser o produto do processo de internacionalização do currículo, ele vai envolver os alunos em pesquisa internacionalmente fundamentada, com diversidade linguística e cultural, e propositadamente, lembrem sempre que tem a intencionalidade do professor e de todos aqueles envolvidos na elaboração do currículo. Então, intencionalmente vai desenvolver perspectivas internacionais e interculturais como profissionais e cidadãos globais da mesma forma. O processo de internacionalização do currículo, então, ele vai significar coisas diferentes em diferentes disciplinas. Por quê? Porque as perspectivas internacionais exigidas por diferentes profissões variam. Os contextos são variados. E nós teremos dentro das nossas universidades, das nossas instituições de educação superior, cursos e programas mais internacionalizados, outros menos internacionalizados, e muitas vezes pela própria natureza desse programa, desse curso.
Da mesma forma que dentro de um programa, eu vou ter disciplinas ou cursos mais internacionalizados e outros menos internacionalizados. Por quê? Porque as exigências das profissões, nesse sentido, elas vão variar. E tá tudo bem. E não existe uma necessidade de que nós tenhamos todas as disciplinas 100% internacionalizadas, porque nós sabemos que há diferentes necessidades, tanto dos alunos como da sociedade. O processo de internacionalização do currículo, então, ele começa com uma pergunta bem clássica. Como que nós podemos internacionalizar o currículo dessa disciplina? Então, é um olhar bem para uma disciplina ou para um curso, nesse contexto particular, porque, de novo, lembra que eu trouxe, inclusive, que nós temos a perspectiva global, nacional, regional, mas também local. E dentro do local, nós temos também uma perspectiva institucional. Então, é nesse contexto particular que eu preciso pensar e eu vou garantir que, como resultado, seja possível desenvolver a competência de todos os alunos. Lembrando que a internacionalização do currículo, ela tem sim essa perspectiva mais inclusiva e democrática, porque ela vai instrumentalizar todos os alunos para que possam desenvolver as suas competências interculturais e perspectivas internacionais. Então, vamos refletir. Verdadeiro ou falso? Ou seja, as informações, as afirmações que vêm agora, são verdadeiras ou falsas perante tudo que nós já discutimos? Primeiro, a internacionalização está principalmente focada no recrutamento e ensino de alunos estrangeiros. Ou seja, quanto mais, melhor. Isso é verdadeiro ou falso? Digo que vocês pensem nisso. Depois, a internacionalização do currículo, ela vai se referir à adaptação do ensino do currículo para uma entrega de serviços educacionais em outro país, que é o que nós chamamos em inglês Offshore and Transnational Education. Uma universidade, ela é mais internacionalizada se mais alunos participam de programas de mobilidade. É necessário apenas inserir alguns estudos de casos internacionais e comparativos, e isso já tem um produto que é o currículo internacionalizado? Não. Primeiro, a internacionalização do currículo, ela não está focada no recrutamento de alunos estrangeiros, e quanto mais, melhor. Ela está focada no desenvolvimento de competências dos nossos alunos, ou seja, dos alunos internacionais, mas também dos nossos alunos que estão na nossa universidade, do nosso contexto local. E fazer com que esses alunos consigam desenvolver essas perspectivas em todos os ambientes de aprendizagem. Inserir apenas alguns estudos de casos internacionais e comparativos não garante o desenvolvimento de competências interculturais. E prova disso é que toda essa teoria de internacionalização do currículo que nasce na Austrália foi a partir de uma observação que os professores australianos fizeram, porque eles recebem muitos alunos internacionais na Austrália. Há universidades australianas que 50% dos seus alunos são alunos internacionais. E, no entanto, quando eles fizeram uma análise, um olhar aprofundado sobre o desenvolvimento de competências interculturais, eles perceberam que esses alunos não estavam interagindo da melhor forma possível e não estavam aproveitando esse campus internacionalizado. E foi aí que veio a proposta de desenvolver essas competências dentro de um currículo. Então, inserir alguns estudos de casos internacionais e comparativos não é desenvolver perspectivas internacionais e competências interculturais. A adaptação do ensino do currículo para a entrega de serviços educacionais em outro país também não é a internacionalização do currículo. Isso pode ser outro programa, de dupla titulação, até mesmo um programa de educação transnacional, se eu quero alcançar mercados diferentes. A internacionalização do currículo, ela está baseada no desenvolvimento de competências para todos. E dizer também que uma universidade é mais internacionalizada se os alunos participam de programas de mobilidade é algo que nós precisamos superar. Nós precisamos quebrar o paradigma. A mobilidade é importante, sim, e nós sabemos disso, mas poucos alunos têm a possibilidade de fazer mobilidade. E a nossa universidade, ela pode ser muito mais internacionalizada do que uma universidade que tem maior volume de alunos em mobilidade
se nós trouxermos para dentro da perspectiva de ensino e aprendizagem e dos instrumentos que nós utilizamos em ambientes de aprendizagem para desenvolver esse viés internacional. Então, dizer que a universidade é mais internacionalizada quanto mais alunos de mobilidade estiverem participando, também não faz muito sentido. Lembrando que nós temos a formação do currículo formal, que é a ementa da disciplina, que muitas vezes nós vamos trabalhar. O currículo informal, que são todas as atividades inerentes, congressos, palestras, enfim, outras atividades que não estão naquela ementa, até atividades complementares, voluntariado, etc., que o aluno vai participar, fazem parte do currículo informal. E nós temos o currículo oculto, que é um cerne também da discussão da internacionalização do currículo, que é quebrar paradigmas dominantes. Então, nós temos uma perspectiva, muitas vezes, de que nós internacionalizamos o nosso currículo porque nós trazemos cases de um determinado país, porque entendemos que aquele país é uma referência naquela área. Um país só não denota uma perspectiva internacional. Quando nós falamos em perspectivas internacionais e globais, principalmente, nós estamos falando de um contexto bem mais amplo. Então, o currículo oculto, ele vai trabalhar no sentido das escolhas que nós fazemos. E aí eu venho com vocês desde a construção lá daquele vídeo, que trazia quais são as escolhas de conteúdos que nós fazemos para o nosso currículo, e que competências eu quero desenvolver nos meus alunos, e se faz sentido essas escolhas também no contexto em que ele está inserido. A Betty traz uma proposta de framework, e eu quero que vocês olhem primeiro para o centro do framework. Esse framework, ele, na verdade, trabalha como uma diretriz, ele atua como uma diretriz para a internacionalização do currículo. No centro do framework, nós temos o conhecimento interdisciplinar e intradisciplinar, ou seja, aquilo que vai ser desenvolvido dentro de cada disciplina, mas também o que eu converso com os meus pares e colegas, no sentido de olhar o currículo como um todo. Quando eu olho o programa de um curso, eu olho o programa da disciplina, mas eu tenho que estar atento às competências que o programa todo se propõe a desenvolver e quanto aquela disciplina vai ajudar no todo. Então, essa interdisciplinaridade, como eu já havia mencionado, é bem importante. Na parte de cima, nós vamos ver toda a questão de design de currículo. Então, assim, primeiro, requisitos de prática profissional e de cidadania, esse olhar bem de que competências técnicas o aluno precisa desenvolver, mas também as outras competências, né, comportamentais, emocionais, enfim, que precisam ser desenvolvidas. Como é que se dá a avaliação da aprendizagem desse aluno? Como é que eu vou avaliar se de fato ele está desenvolvendo essas competências e atendendo os requisitos mencionados anteriormente? E o desenvolvimento sistemático das competências de todos os alunos no decorrer do programa. E em cima disso, a questão que eu já trouxe de paradigmas dominantes e emergentes. Como é que nós fazemos essa construção quando olhamos para o design? Na parte de baixo, nós temos os contextos que influenciam as nossas decisões no design do currículo. Então, nós temos um contexto global, que hoje está muito presente nas nossas vidas, e sabemos disso em função da globalização. Nós temos o contexto nacional e regional, que impactam também em termos de legislação, em blocos. Nós, enquanto América Latina, como nós queremos nos posicionar na internacionalização. O contexto local, que é muitas vezes onde o aluno, inclusive, vai atuar, e nós atuamos também. E o contexto institucional, ou seja, políticas para a internacionalização, a própria política institucional, o plano institucional de internacionalização, tudo isso afeta e impacta no nosso design de currículo, que prevê aquela parte superior do framework. E a LISC, então, traz também o processo de internacionalização do currículo, que é o que nós vamos trabalhar agora, de uma forma mais prática, tá? Ela prevê 5 etapas, quando nós vamos nos propor a internacionalizar o nosso currículo. A primeira é revisar e refletir. Depois nós temos a etapa em que nós vamos imaginar, revisar e planejar, agir e fazer, e quinto, avaliar. O que é importante? Por que tem as flechinhas? Esse é um círculo virtuoso
que ele vai se repetindo com uma certa periodicidade. Nós precisamos criar a cultura de revisitar os nossos currículos com certa frequência. Muitas instituições de educação superior ainda têm currículos que foram elaborados na década de 80 ou de 90. O mundo mudou. Será que aquele currículo ainda atende às necessidades dos alunos, dos professores e da sociedade hoje, no ano de 2021? Então, nós precisamos pensar que esse processo de internacionalização do currículo, mas de revisão curricular, ela precisa acontecer com uma frequência bem considerável. O desenvolvimento de competências do nosso egresso, que são as chamadas Graduate Capabilities. Eu preciso pensar nisso antes de olhar para o meu currículo. Eu preciso entender o que faz o meu egresso único e diferente. Quais são as competências fundamentais? O que o egresso desse curso, dessa disciplina, precisa apresentar como competências desenvolvidas no final do seu percurso formativo? E as competências do egresso, elas vão ser as qualidades, habilidades e conhecimentos que nós entendemos que os nossos alunos devem desenvolver durante o seu processo educativo. Então, eles vão incluir a expertise, lógico, especializada, ou os conhecimentos técnicos, que tradicionalmente vão formar a base dos nossos cursos, mas, além disso, todas aquelas competências que nós já havíamos comentado. Comunicar-se e trabalhar efetivamente em ambientes multiculturais. A habilidade de pensar globalmente e considerar contribuições de perspectivas variadas. A autoconsciência cultural. A capacidade de reconhecer e aplicar padrões e práticas internacionais na sua área de atuação. São competências que os nossos egressos precisam ter e que são o cerne da internacionalização do currículo. Essas são competências-chave quando nós olhamos para a internacionalização do currículo e queremos ter um currículo internacionalizado. E para isso nós precisamos pensar em como é que nós vamos fazer o levantamento de todas essas informações. Quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes que são valorizadas no mercado de trabalho, pensando nos requisitos profissionais, mas também no viés da cidadania. Muitas instituições de educação superior no mundo, e principalmente essas instituições de educação superior que são consideradas universidades de classe mundial, que são internacionalmente reconhecidas pela sua qualidade na educação, olham para o seu currículo envolvendo diversas perspectivas. Quais são essas perspectivas? Quando vai fazer uma análise de currículo, a instituição convida, primeiro, o corpo docente, logicamente, então são todos os professores que estão envolvidos e que detêm o conhecimento e a expertise daquele programa e daquela atividade fim. A equipe gestora também é convidado, coordenadores de curso, enfim, para ter um olhar institucional e também sistemático, no sentido de perceber o quanto cada disciplina vai contribuir para o desenvolvimento da competência de todo o programa. Sim, são chamados representantes do setor produtivo, ou seja, empresas, empregadores. Por quê? Porque se muitas vezes o nosso aluno sai da nossa universidade para atuar em um determinado mercado e ao chegar nessa empresa se percebe que ele tem determinadas competências desenvolvidas e outras não, salutar, chamar esses empregadores para que tragam um feedback num viés técnico, mas também comportamental. Muitas empresas hoje dizem que a contratação se dá pelo currículo, mas que muitas vezes a demissão do mundo do trabalho se dá por comportamento. Então, o setor produtivo também precisa dessa entrega de desenvolvimento de competências comportamentais. E quando nós falamos numa sociedade com desenvolvimento sustentável, lembrando, nós estamos falando do ecologicamente correto, do socialmente justo, mas também do economicamente viável. Então, é nessa perspectiva
que se chama também empregadores, para que possam trazer insights e nessa discussão curricular. E os alunos? Os alunos, e principalmente egressos, também são chamados para discutir o currículo, e o aluno traz feedbacks e insights bem interessantes. Por vezes, o aluno diz que, olha, no currículo do curso, me disseram que eu ia desenvolver determinadas competências. Quando eu cheguei no mundo do trabalho, na vida real, essas competências não estavam bem desenvolvidas. Ou ainda, eu percebi que há competências que me são exigidas e que, na verdade, não foram desenvolvidas no meu currículo. Então, esses insights e a participação de todas esses atores na revisão curricular faz sentido e já é uma prática de universidades de classe mundial. E, além disso, eles contam com a figura dos learning designers, uma vez que muitos professores são técnicos, né? Então, nós temos, por exemplo, na área do direito, advogados, pessoas que estudaram direito, fizeram um mestrado, um doutorado, mas que muitas vezes não desenvolveram habilidades ou até mesmo não tiveram a oportunidade de estudar questões pedagógicas, de metodologia e didática. E aí entra a figura do learning designer, que é aquele que vai pedagogicamente fazer um olhar para o currículo para propor atividades que vão desenvolver as competências, atividades didáticas, né? Então, vamos lá, o processo de internacionalização do currículo, considerando todos esses passos, primeiro, ele tem que ser voluntário. Então, assim, nós convidamos as pessoas a participar, porque sim, dá trabalho, nós vamos ver isso em seguida. Ele tem que ser voluntário, não adianta o escritório de cooperação internacional, a coordenação de curso ou alguma pró-reitoria convocar as pessoas. Elas precisam estar abertas para fazer e por isso me alegra ter vocês aqui, porque estamos todos aqui porque queremos. Fomos convidados e aceitamos esse convite. Então, primeiro, ele precisa ser voluntário, ele é um processo democrático, lembrando de todos aqueles atores que vão ser envolvidos, eles precisam ser ouvidos. Então, ele precisa ser um processo democrático de escuta ativa para promover o engajamento. Se as pessoas não estiverem engajadas na proposta, se elas não estiverem prontas para ouvir e para ceder, trabalhando nesse viés da interdisciplinaridade, ele é um processo que possivelmente não vai acontecer da forma como deve. Mas, de novo, é um processo de aprendizado. Então, vamos aprendendo, vamos evoluindo e cada vez mais chegando no que é o currículo propriamente internacionalizado. A primeira fase de revisar e refletir, ela vai trazer o que nós chamamos de Intended Learning Outcomes, que são os resultados de aprendizagem pretendidos. Ou seja, nesse momento, lembra que eu estava falando de todas as competências do egresso? Quando eu vou revisar e refletir, fazer reflexões sobre o meu currículo, eu olho para o meu currículo formal, para a ementa da minha disciplina, e eu preciso pensar primeiro, o que eu quero que os meus alunos sejam capazes de fazer a partir do desenvolvimento daquela disciplina, sob quais condições e até que nível. Ou seja, eu não posso, num primeiro semestre de um determinado programa, exigir que os meus alunos tenham um nível de competência igual aos meus alunos que estão no final do curso, no final do programa. Então, tudo isso precisa ser pensado. E todo e qualquer resultado de aprendizado ou competência que vai ser proposta, ele precisa ser realista, ou seja, de novo, eu não posso exigir do meu aluno muito mais do que ele vai conseguir me entregar, mas é claro que eu também não posso tolir, eu tenho que deixar que ele seja o protagonista da sua aprendizagem. Ele precisa ser bem específico para que o aluno tenha claro aquilo que ele precisa desenvolver. Ele precisa ser mensurável. Eu preciso conseguir avaliar aquilo que eu estou dizendo para o meu aluno. E ele precisa ser bem claro. Caso contrário, fica muito vago e eu acabo não conseguindo avaliar,
a minha avaliação muitas vezes acaba não sendo fundamentada. Nesse momento, eu preciso saber até que ponto que o nosso currículo é internacionalizado. E uma ferramenta que é muito utilizada, e agora nós vamos entrar no como fazer a internacionalização do currículo, é um questionário sobre a internacionalização do currículo. Esse questionário que é proposto pela Betty Lisk e que foi utilizado em diversos contextos, ele é bem amplo. Eu posso depois disponibilizá-lo para vocês. O que eu fiz foi reduzir algumas perguntinhas e a ideia é que a gente possa trabalhar agora. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos responder esse questionário, nós vamos para as breakout rooms, nós temos 10 minutos, o questionário vai ser colocado ali no chat para vocês, vocês vão abrir, eu tenho a versão portuguesa e nós temos a versão em espanhol também. A ideia é que os grupos peguem esse documento e consigam discutir sobre aquelas perguntas. Vocês têm 10 minutos, 10 a 15 minutos, eu vou entrando também nas breakout rooms, só para fazer uma discussão. Depois desses 10 minutos, nós vamos voltar aqui para essa sala principal, a partir das discussões. São perguntas que tem nesse questionário, então assim, leiam as perguntas, façam as considerações, e depois eu vou pedir que representantes dos grupos tragam os insights, assim, se vocês conseguiram perceber algumas questões sobre, sim, o meu currículo é bem internacionalizado, a partir das perguntas que a Carla trouxe, ou de fato não. Então, depois eu vou querer ouvir um pouquinho de vocês, certo? Então, eu vou pedir agora que a Valéria nos coloque nas breakout rooms. Já está aqui no chat o questionário, vocês podem acessar e vamos fazer as discussões. Eu vou pedir que todos participem das breakout rooms. Quem não se sentir confortável, entra na breakout room, assiste, porque esse é um momento de aprendizado bem interessante. Tá bem? Carla, te hago una consulta antes de mandar a todas las personas a los breakout rooms. El chat queda, ¿no es cierto? O sea, no es necesario que ellos bajen estas preguntas, sino que estarán ahí. Yo tengo armados ahora, ya te digo, 7 grupos de alrededor de 9, ¿sí? De 9 y en una hay 7 personas, hay 7 grupos en total. Voy a poner que estén 10 minutos y entonces ya los mando, ¿sí? Perfecto. Ahí voy. Ahí estamos y ahí pongo iniciar todas las sesiones, ahora van a ir a los grupos. Perfeito. Ahí inicié. No sé si le tengo que... No tenés que hacer nada. Nos faltó tiempo. Ahí está Carla, ya están todos de regreso Nos acá. sacó. Dice que le falta tiempo, que lo sacamos muy rápido. Estamos todos. Eu entrei em alguns grupos, eu não pude entrar em todos, mas vi que estavam participando, que estavam conversando. Isso é internacionalização do currículo, viu, gente? É interagir, é conversar, é compartilhar, é discutir, é falar das dificuldades, dos obstáculos, é trazer as suas experiências. Então, é muito bacana ver todos vocês interagindo. Eu vou pedir voluntários para me falar um pouquinho o que vocês conversaram no grupo. Nós temos aqui uns 10 minutinhos reservados, assim, só compartilhar com os demais colegas quais foram os principais pontos discutidos
no grupo, se vocês percebem que as pessoas já consideram seus currículos internacionalizados, de certa forma, enfim, o que vocês quiserem e se sentirem confortáveis em compartilhar. Pode ser? Então, eu vou pedir que vocês levantem a mão, vocês sabem como fazer isso ali, né? Podem acenar, e aí eu passo a palavra. Quem gostaria de começar? Um de cada vez, tá, gente? Vocês todos falando juntos não vai dar certo. Quem gostaria de começar, por favor? Silvia? Ah, olha aí, já temos. Então, vamos começar com a María Asunción. ¿Pode ser? Gracias. Bueno, yo dije, no están levantando la mano, pues yo comento. Me tocó en el grupo 5 con Carmen, con Roxy, Roxana, ay, se me olvidó alguien más, pero me disculpo. Carolina también. La verdad es que comentábamos que en el currículum que cada uno de nosotros imparte un programa, no aparece ni de manera explícita, ni mucho menos implícita, la parte de la internacionalización. A pesar de que nuestros programas creemos que a lo mejor porque son en algunos casos como de la parte de administración, gerencia, etcétera, o en la parte de diseño, comunicación, pues tampoco. Uno lo asume, uno como observa la necesidad a partir del conocimiento y la experiencia, uno se atreve a dar esa parte, pero no aparece en el currículum por ningún lado. Y la verdad solamente respondimos esa y comentamos las dificultades en las que nos encontramos. Nada más. Gracias. Ótimo, muito obrigada, María Asunción. É importante isso que trazes, assim, sobre não aparecer no currículo. A importância de nós colocarmos no currículo a proposta do desenvolvimento dessas competências já nos traz um compromisso com isso. Então, assim, nós sabemos que nós já fazemos, e hoje, nas discussões que nós teremos, vocês verão, nós já fazemos muita coisa. Só que nós temos que colocar isso no nosso currículo. Nós precisamos firmar esse compromisso do desenvolvimento das competências. Então, muito obrigada por essa contribuição. A Silvia está com a mãozinha levantada, eu vou te passar a palavra. Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Nosotros en general podemos convenir que estamos en los principios. Hay una cierta inquietud en todos los centros de estudio que estábamos reunidos en el grupo. Cada uno pudo ir aportando un granito de arena a toda esta cuestión de la internacionalización del currículum. En algunos casos, como en el de México, en la Universidad de La Salle, nos contaba un colega que incorpora contenidos de su especialidad, que son las ciencias políticas, si creo que mal lo entendí, experiencias de otras partes del mundo para que sus alumnos puedan tener conocimiento de qué es lo que se está trabajando, lo que se está estudiando, lo que se está viendo en otros países. Esto forma parte también de la interculturalidad, ¿no? Por otro lado, se hacían invitaciones en una universidad del Perú, se hacen invitaciones a profesores, se hacen clases magistrales. Por otro lado, la experiencia COIL, en el caso de UCASAL, de la Universidad de Salta, y también se ha dado en la Universidad Católica de La Plata. Hemos tenido esas experiencias y bueno, han sido muy fructíferas, pero convinimos entre todos, no nos dio más el tiempo, cuando estábamos recién calentando motores como para empezar a intercambiar y hacer más rico nuestro intercambio. Bueno, se produjo el final sonó el reloj. Pero bueno, en general estamos todos empezando y muy motivados por todo esto, ¿no? Pero también convinimos que esto es más una inquietud personal de cada docente en el aula,
más que una cuestión institucional. Eso creo que fue el resultado de nuestro intercambio, que fue muy, muy lindo. Gracias por permitirnos esta oportunidad. Obrigada, Silvia. Obrigada pelo relato, pelas informações. E que bom que está sendo um momento prazeroso. Essa é a ideia mesmo. E a inquietude que trazes, assim, acontece. Sim, nós como professores, nós queremos sempre desenvolver o melhor. E eis que surge a proposta de internacionalização do currículo. O que é isso? Como que eu faço? Por onde eu começo? Será que eu estou fazendo certo? A inquietude ela vai acontecer, mas o mais importante, vocês estão aqui. E por vocês estarem aqui, mostra que vocês têm vontade. E esse é o ponto de partida. Ter vontade, ter interesse, porque fácil nós sabemos que não é dar nenhuma aula, né? Nós sabemos os desafios que nós temos dentro de sala de aula ao desenvolver as competências dos nossos alunos a cada aula e a cada turma diferente. Mas se nós temos a vontade, e isso é demonstrado aqui, tem como fazer. Trouxeste também a questão do COIO. A internacionalização do currículo já era algo importante, porque é uma proposta de internacionalização que está, na minha opinião, no core da instituição, que é a educação, que é o processo de ensino e aprendizagem, né? Viabilizando para todos o desenvolvimento das competências, mas principalmente, hoje nós temos a possibilidade de utilizar ferramentas digitais ou plataformas online para desenvolver essas competências. Então, se antes já era viável e execuível desenvolver a internacionalização do currículo, hoje que nós temos a virtualidade para nos apoiar, e uma característica da América Latina, nós temos plataformas de mobilidade virtual que funcionam, nós temos plataformas de COIO que funcionam, e entre nós, América Latina, desenvolver programas que vão desenvolver nos nossos alunos essa interculturalidade faz muito sentido. Nós temos que criar o nosso jeito de fazer internacionalização e, claro, como dizem, mas nós temos que olhar para os outros países que têm uma educação internacional já mais desenvolvida. Sim, nós vamos olhar e nós vamos aprender, mas nós vamos adaptar a nossa realidade. E a realidade que hoje nos mostra é que é possível fazer a internacionalização do currículo com as ferramentas digitais. Então, muito obrigada, Silvia, também pelas suas considerações. Mais alguém que queira trazer algo? Posso partir? Eu acho que tinha mais alguém com a mãozinha levantada e depois baixou. Marcela, foste tu? Não? Nestor. Isso? Nestor, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Ya un poco lo anticipé en el tema anterior con la otra docente que nos habló. En nuestro grupo veíamos que la internacionalización podía expresarse de distintas formas según el tipo de carreras o de materias que se dictaban, ¿no? Pues en mi caso, por ejemplo, estamos permanentemente en contacto con el extranjero en cuanto que es un traductorado de italiano. Yo dirijo esa carrera, entonces permanentemente estamos abiertos y enfocados hacia una cultura distinta de la nuestra, que es la italiana. No nos serviría orientarnos hacia la cultura inglesa, por ejemplo, francesa o lo que fuera, sí en cuanto a las escuelas o las distintas escuelas internacionales en lo que respecta a la teoría de la traducción, por ejemplo. Pero justamente lo que me ha ayudado este seminario y también haber participado de algunas charlas de Educoil, que en nuestra universidad en El Salvador, en Buenos Aires, hay un departamento de internacionalización, entonces está Juan Godoy, que está participando también de este seminario, encargado de ello. En eso está muy aceitado. Nuestros alumnos, cuando tienen que ir hacia afuera, obviamente eligen ir a Italia porque no tendría sentido ir a otro país. Y entonces cursan materias en distintas universidades italianas porque es lo que a ellos más les favorece, ya que se reconocen los créditos. Pero lo que a mí respecta, justamente empecé a organizarme y a tomar contacto. A través de Educoil no lo logré porque no hay nadie en el nicho en el que yo trabajo, en el sector específico, pero sí quiero tomar contacto con otros países de América Latina para hacer el proceso contrario, cuando nos llega un texto del italiano a traducir al español, ¿qué español de América Latina? Entonces, que nuestros alumnos puedan hacer, aprovechando lo que nos deja esta pandemia, que es abrirnos a una
un compartir internacional como lo estamos experimentando nosotros ahora, que ellos puedan trabajar juntos con alumnos de México, de Venezuela, de Chile, de otros países, para ver que no tenemos un único español en América Latina y que traducir un texto para América Latina es todo un desafío. Entonces, poder ponernos de acuerdo, entonces la internacionalización, en mi caso específico, tiene que ver con abrirse a América Latina más que hacia países extranjeros, porque ya estamos abiertos permanentemente hacia el país de origen de la lengua sobre la cual trabajamos, que es Italia, ¿no? Solamente compartir esto para decir cómo cada carrera por ahí va a tener vías o canales de traducción, formas de traducir esa internacionalización de formas diferentes. Nada más, y agradecerte también, Carla, por tu exposición, que ha sido muy, muy iluminadora. Gracias. Muito obrigada, Nestor, pelo depoimento e pelas contribuições, e é exatamente isso. As disciplinas têm perspectivas diferentes, necessidades e oportunidades diferentes. E muito obrigada por trazer isso, porque nós vamos agora entrar na nossa próxima fase da internacionalização do currículo, ali dentro do nosso processo, que é, na minha opinião, uma parte muito importante e talvez a parte mais relevante, que é a segunda etapa, que é imaginar. Aqui nós precisamos pensar que outras formas de pensar e fazer são possíveis. E nesse momento eu convido vocês a realmente, como nós falamos aqui no Brasil, think out the box. Pensem fora da caixa. É realmente imaginar tudo que é possível. É dupla titulação, é COIL, é a participação de um professor que vai ser convidado, é revisitar a bibliografia trazendo as perspectivas internacionais, é intercâmbio, sim, lembrando que a internacionalização do currículo, diferente da proposta de internacionalização em casa, que Billy Jones trouxeram, ela também pode prever a mobilidade. Eu posso, sim, pensar a internacionalização do currículo com uma proposta de mobilidade inserida, lembrando, nosso contexto América Latina, nós temos também a possibilidade da mobilidade virtual. Então, assim, esse processo de imaginar é pensar tudo que é possível para que eu possa internacionalizar o meu currículo. Sempre com um olhar de inovação curricular, pensando, tá, o que eu posso fazer? Ok. E depois a gente vai definir o como nós vamos fazer. Então, a proposta agora é, de novo, a gente vai voltar para as breakout rooms, com as mesmas pessoas, porque nós já temos que criar essa sinergia com os nossos grupos. Nós vamos ficar, eu vou pedir para a Valéria não colocar 10, mas colocar 6 minutinhos nas nossas breakout rooms, para que vocês venham com ideias. Que outras formas de pensar e de fazer são possíveis no meu currículo? Hoje, por exemplo, eu sou professora do curso de arquitetura e eu utilizo como base um determinado país ou determinados países. É possível agregar outros? É possível agregar outras perspectivas internacionais dentro desse modelo que eu já trabalho? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso convidar professores, eu posso convidar alunos, eu posso trazer pesquisadores, eu posso fazer mobilidade, enfim. Que mudanças, olhando hoje para os currículos de vocês, para as disciplinas em que vocês atuam, para os programas em que vocês atuam, que mudanças vocês querem e vocês podem fazer nos seus programas. Pode ser? Eu vou pedir, então, que a Thaís vai colocar ali um Padlet, que é um linkzinho no chat. Ela vai colocar ali no chat. Vocês vão para os grupos, vocês vão acessar o Padlet e eu vou pedir que alguém do grupo vá colocando as opções. Então, selecionem uma pessoa do grupo, ou duas, enfim, como acharem melhor, e essa pessoa vai colocando as ideias dentro do Padlet. Pode ser? Se tiverem uma dúvida, mas é relativamente fácil, vocês vão entrar, vocês vão clicar no link, aí lá embaixo, na parte inferior à direita, tem o sinal de mais, ali que vocês vão clicar e inserir os seus comentários e ele já vai automaticamente ficar no nosso board. Depois a gente volta aqui para a sala principal e nós vamos discutir todas as ideias que vocês colocaram. E olha que bacana,
As ideias de um grupo podem ser muito parecidas e até iguais de outro grupo, mas nós temos a possibilidade de ter ideias que nem passavam pela nossa cabeça sendo compartilhadas aqui nesse momento, tá bem? Número da sala é o número. Ahí coloco el tiempo, Carla. Nós temos 6 minutinhos, pode ser? Los grupos siguen siendo los mismos. Ahora modifico la cantidad de tiempo, 6 minutos. E importante, Valéria, só colocar que o número da sala de vocês é o número do grupo de vocês que está ali no Padlet, tá? Então, por exemplo, se eu sou da sala 1, eu vou colocar as minhas considerações no grupo 1. Se eu sou da sala 2, as considerações no grupo 2, e assim sucessivamente, tá bem? Perfecto. Creo que se entendió. Ahí los mando a los grupos. Ahí vamos. Perfeito. Eu vou continuar circulando nos grupos também. Ahí estamos, Carla, todos de nuevo aquí. Estamos todos, então. Eu entrei em alguns grupos e é lindo ver a participação de vocês. Obrigada por me brindarem com a participação e que alegria ver essas ideias todas aqui. Então, assim, algumas ideias que surgiram foram as cátedras internacionais, as classes ou aulas espelho, né, que nós chamamos, o próprio COIO, experiência docente internacional, intercâmbio de professores, trazer a literatura internacional, convidar, né, participantes de outros países também, trazendo referências, vídeos, a relação entre universidades e empresas e os egressos também, um modelo, o tríplice modelo, como nós falamos, das universidade, governo e as empresas também fazendo essa interlocução, programar atividades conjuntas dos alunos com outras universidades nos projetos que tenham, né, uma interação social, considerar normas e padrões de outros países, porque sim, o nosso aluno ele vai ser preparado para atuar num contexto global e ele precisa conhecer essas diversidades, incluir congressos, a tecnologia da informação, intercâmbio de conhecimento, né, com universidades, research is hard, é verdade. Nós temos aqui, é bem difícil. Ferramentas de trabalho que possam ser compartilhadas, inclusive bibliotecas online, e por que não provocar as nossas instituições que façam essas parcerias. Também o treinamento dos administrativos para receber os alunos internacionais e recebê-los em ambientes virtuais e também presencialmente no campus. São muitas ideias, gente. A questão do idioma, sim, o nosso aluno precisa ser provocado a não só desenvolver a competência linguística, mas também cultural, e para isso, expô-lo a contextos linguísticos diferentes vai fazer com que ele se dê conta da necessidade de desenvolver proficiências linguísticas, né? Analisar programas e planos de estudo de outros países. Essa é uma prática muito comum. Olhar para outros programas semelhantes de outras universidades, de outros países e fazer essa comparação. Essa é uma ideia fantástica para a internacionalização do currículo, né? A participação de experts também. Enfim,
Nós temos aqui várias ideias que compuseram o Padlet. Eu só tenho... e todas essas ideias são proposições possíveis de serem feitas. É importante destacar isso para vocês. É possível, e agora nós vamos evoluir para a nossa próxima fase do processo de internacionalização do currículo. Então, assim, revisamos e refletimos, aplicamos o questionário. Isso é tudo muito rápido, eu sei, mas a proposta é instrumentalizá-los com ferramentas para que vocês possam depois olhar para os seus currículos, lembrar desse workshop e fazer algumas alterações no currículo formal e no processo de ensino e aprendizagem que vocês estão se propondo a fazer hoje. Então, olhamos, fizemos o questionário, imaginamos diversas possibilidades. Quem quiser tirar um print desse Padlet, está riquíssimo com ideias fantásticas. Revisar e planejar. Dadas as possibilidades, tudo isso que nós pensamos, o que a gente pode fazer agora? Então, nós temos que pensar num plano de ação. Ou seja, o que é um plano de ação? Nós costumamos trabalhar na área, e aqui com a equipe do escritório, é um 5W2H, ou seja, eu preciso saber o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, quando isso vai ser feito, quem é o responsável por essa atividade, quanto que isso vai custar. Então, assim, a proposta é que vocês agora, de novo, voltem para os seus grupos e pensem a partir das ideias que foram surgindo, e aí digo, pode ser as ideias que o meu grupo teve ou eu posso usar a ideia do outro grupo. As ideias são nossas. Nós podemos e devemos compartilhar as nossas ideias, porque esse é algo que nós precisamos desenvolver, esse perfil colaborativo. Então, assim, a minha ideia é aplicada para o meu contexto, mas ela pode ser replicada e adaptada em outro contexto também. Nós somos mais fortes quando estamos juntos, né? Então, a ideia é essa. Vocês vão receber agora também no chat o planinho de ação. Vocês vão ter que colocar o porquê daquela atividade, lembrando que tudo aquilo que eu for planejar, toda ação que for planejada, ela precisa ter um porquê, ela tem que ter uma intencionalidade. Por que eu quero que o meu aluno faça intercâmbio? Por que eu vou convidar um expert para vir para cá? Por que eu vou desenvolver um COIL? Então, por quê? O que vai ser feito? Onde? Se é na universidade, se é num ambiente virtual, se é dentro da minha disciplina, se é dentro do programa. Quem vai ser o responsável por essa ação? Quando que ela vai acontecer? Podemos falar o como e também já pensar em quanto isso vai custar. Nós vamos ter agora também 10 minutinhos para elaborar o plano de ação. Eu vou desafiar que cada grupo pense em uma ação. Não precisa mais do que uma, mas que esteja completinha para depois para que a gente possa voltar e fazer essa discussão aqui, pode ser? Então, cada grupo vai elaborar, se quiserem mais ações, se der tempo para mais ações, ótimo, quanto mais melhor, mas a ideia é que cada grupo saia daqui com pelo menos uma ação de internacionalização do currículo planejada. Pode ser? Valéria, vamos? Vamos, ahí ya fijé la cantidad de tiempo y ahí vamos cada uno de vuelta vamos para los colocar grupos. 6 minutos para o grupo, para uma 6 ação. minutos, bien. Sí. Ahí cambio entonces, 6 minutos por grupo, ahí estamos, y ahí van para las salas, Carla. Ahí se ven. Ahí vamos. E depois eu vou pedir que cada um do grupo apresente a sua ação, pode ser? Compartilhe. Perfecto, lo repetimos por ahí cuando vayan, ya cuando salgan a la sala principal, Carla, les volvemos a decir que cada uno en representación de cada grupo, hable. Ahora fueron todos para las salas. Valéria, de repente nós podemos, tem como... Algunos sin asignar. ¿Cómo? Nós podemos mandar uma mensagem para todos, ali tem broadcast message to all, Sim. Dizendo, né, elejam alguém do grupo para no retorno apresentar a sua ação. Perfecto, ya les mando yo el mensaje a todos, Carla. Ahí me fijo. Obrigada, te aviso cualquier Valéria. cosa. No, está bien.
Ahí estamos todos de vuelta, Carla. Perfeito, Valéria, obrigada. Eu espiei os grupos e fiquei encantada com as discussões. Se não deu tempo de preencher o plano de ação propriamente dito, mas que pelo menos tenham pensado, e eu vi que muitos pensaram em ações. Eu queria alguém do grupo 1 para compartilhar qual foi a ação pensada aqui com os demais. Bien, un gusto. Mi nombre es Silvia Somoza, soy de El Salvador y estuve compartiendo con las compañeras de México, Argentina, y pudimos compartir entre las acciones, conversando un poco sobre lo que era la clase espejo y las cátedras internacionales, que el por qué, pues para estamos formando profesionales que tengan aquella oportunidad de integrarse fácilmente si ellos tienen la oportunidad de trabajar o de seguirse preparando fuera del país, tal como ustedes indican, no necesariamente una movilización física, sino a través de las herramientas virtuales que contamos actualmente, pero estamos como ampliando la visión de estos futuros profesionales y que se les faciliten las oportunidades tanto dentro del país como fuera, ¿verdad? Y se le abran más oportunidades para ellos. Y también para los docentes, ese tipo de experiencias como las clases de espejo o poder compartir con otros profesionales en sus respectivas cátedras, también les permite aprender más y dar mejores aportes a sus estudiantes. Ótimo, Silvia, muito obrigada por compartilhar. E certamente é uma ideia que pode ser adaptada e até mesmo utilizada em outros contextos também. Alguém do grupo 4 que queira falar? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en nuestro grupo pensamos en tres ideas. Una que tiene que ver con un curso de internacionalización. Se escucha poco. Ahí sí. Perdón. Ahora sí, ¿Más Susana. fuerte? Sí, ahora sí. Gracias. Entonces, una de las compañeras que viene del área de la pedagogía proponía un curso de internacionalización especialmente pensado para conversar sobre pedagogía, intercambiar experiencias valiosas con personas de otras nacionalidades y contextos. Y ella pensaba que podía ser un curso como parte de, digamos, un curso independiente dentro del programa. Por otra parte, otra de las compañeras pensaba que algo similar debería también proporcionarse a los docentes, porque comentaban experiencias en distintas universidades, por ejemplo, en distintos contextos donde por ahí las oficinas de relaciones internacionales observaban tal vez una cierta resistencia a veces por parte de algunos docentes, que puede bien tener que ver con simplemente con una falta de capacitación. Entonces, digamos, crear contextos que me imagino que son como como el de hoy, ¿no es cierto? Donde se pueda conversar cómo aprovechar mejor la experiencia de tener alumnos internacionales en la clase, para que los alumnos internacionales, virtuales o presenciales, se sientan incorporados. Finalmente, similar a lo que conversaba el grupo 1, también la idea de las clases globales o clases espejo, que son una forma muy, muy práctica, ¿no?, de ampliar la visión tanto de docentes como de alumnos. Isso é o que charlamos. Perfeito, obrigada, Susana. Que ótimo, já temos 3 ações e fáceis, nem tanto, mas assim, bem possíveis de ser implementadas todas elas, né? Podemos já sair daqui pensando como que nós vamos colocar em prática isso que nós estamos pensando. Eu queria agora alguém do grupo 6, então, pode ser?
Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros, conforme, digamos, al estado de situación que vimos que estamos todos como con una motivación y un interés incipiente en hacer, bueno, acciones de internacionalización, pero que estamos viendo cómo, dijimos, bueno, por ahí lo primero es ver en qué país está la misma carrera que en la que nosotros participamos. Dentro de ese país, ¿en qué universidad? Y tratar a partir de ahí de establecer un primer contacto, buscando que pueda haber dentro del plan curricular una materia que sea la más afín con la que nosotros estamos haciendo, para que nosotros también podamos hacer un aporte a ellos, bueno, que haya un ida y vuelta. Y después pensamos también que se puede favorecer la participación en congresos que sean más allá de la propia cátedra, y que muchas veces son congresos internacionales, a veces están en un lugar específico o también se puede participar online, y que eso también da sentido a la formación de los estudiantes en relación a la internacionalización, como que cuando ven que pueden participar en congresos que salen de las fronteras de su universidad, de lo local, de lo regional, entonces puede despertarles también a ellos un interés de tener en su formación internacionalización, y que después lo que puedan tomar de los congresos o su participación misma sea, bueno, más enriquecedora. Algunos por ahí de mi grupo se dice si está bien lo que dije. Perfeito, Marcela, graças. Ótimo. Importante destacar que o grupo fez todo um plano de, primeiro, selecionar o país, selecionar qual disciplina, qual universidade, para provocar uma aproximação, e isso dá consistência para todas as ações. É aquilo que eu trouxe antes de estar planejado e ter sempre uma intencionalidade. Muito obrigada, Marcela, por compartilhar, e espero que vocês coloquem em prática essa ação que foi pensada agora aqui no nosso workshop. Eu queria alguém do grupo 2, pode ser? Ou alguém que tem uma ideia diferente, independente do grupo. Nós não tivemos ninguém do 2, do 3, do 5 e do 7. Fiquem à vontade para compartilhar se vocês têm alguma ideia diferente. Bueno, nosotros del grupo 5, déjenme y abro la cámara para que vean. Ya, gracias. Nuevamente del grupo 5, dicen que mandado no es culpado, ¿eh? Entonces mis compañeras decidieron que fuera yo quien lo dijera. Nosotros también planteamos en primera instancia, en el logro de los objetivos que cada uno de los programas, meter esa parte de la internacionalización, pero además sugerimos que fuera también parte del perfil de egreso en las diferentes carreras, en el entendido que todavía hay currículums que no se han actualizado y que sería conveniente que ya estuviéramos pensando siempre en esa parte. Eso por un lado. Y por el otro, lo que ya dijo una de las compañeras, me parece, acerca de empezar a buscar la carrera, la asignatura y establecer esos vínculos para empezar a trabajar con los diferentes grupos para escuchar el planteamiento que hace un docente externo y el de uno mismo, para que los dos grupos vayan poniéndolo con esa doble mirada. Es lo que nosotros, el equipo 5, consideró. Perfeito, Maria. Muito obrigada pelas contribuições. Que lindo! Estamos sendo brindados com várias ideias e várias ações que são possíveis. Eu vejo as reações de alguns também. Mais alguém que quer colocar? Nós temos apenas mais 5 minutos, o tempo voou, né? Mas se alguém tem mais alguma ação que gostaria de compartilhar, por favor, pode abrir o seu microfone e falar. Senão, eu já encaminho para a nossa próxima etapa e final.
Hola, buenos días. Olá, Julia. Bueno, en el caso de nosotros somos el grupo 7 y hablábamos de, por ejemplo, el poder desarrollar proyectos de investigación en cátedras similares, no necesariamente tendrían que ser de la misma carrera, ¿verdad? Pero sí cátedras que lleven como el mismo objetivo, la misma competencia a cumplir, en lo cual los estudiantes pudieran desarrollar, se puede promover el trabajo colaborativo y el conocimiento intercultural a través del desarrollo de este tipo de proyectos de investigación, y así como la experiencia de COIL, por ejemplo, que ya por ejemplo, en la universidad ya tuvimos varias experiencias. Entonces eso permite que los estudiantes tengan la perspectiva desde otros puntos de vista y no solo de la de país, ¿verdad? Sino que también la de otro tipo del mismo proyecto, otro tipo de situaciones en otros contextos diferentes. Solamente. Obrigada, Júlia. Perfeito considerar cátedras, mas que também sejam de diferentes programas, cursos, disciplinas, faz muito sentido, porque a ideia é justamente nós termos essa diversidade. A diversidade soma e ela faz com que os nossos pesquisadores, alunos, professores, eles estejam envolvidos em grupos multidisciplinares, o que faz muito sentido também. Heitor. Gracias, muy amable. Pues del grupo 3, brevemente estuvimos discutiendo algunas acciones y una de las colegas mencionó algo que es sumamente interesante e importante, que es establecer o tener una política internacional definida. Creo que eso es bien importante porque al final, cuando se hacen los intercambios o la movilidad internacional, hay personas que sí están interesados, pueden hacerlo, pero desconocen cuáles son los procesos. Así nos ha tocado, ¿verdad? En muchas ocasiones con muchos estudiantes que son muy buenos, ¿verdad? Y que están interesados, se acercan a nosotros y por lo menos en la Universidad Don Bosco de El Salvador, donde yo laboro, estamos bien definidos exactamente y por eso es que tenemos una migración total, ¿verdad? De los intercambios culturales que tenemos con muchas universidades a nivel latinoamericano y a nivel europeo, pero bueno, que desgraciadamente pues con la pandemia se ha detenido un poco, pero nosotros orientamos a los estudiantes, orientamos a los colegas porque tenemos bien definida esa línea. Entonces, valdría la pena, ¿verdad? Que digamos, algunos centros de instituciones de educación superior que están interesados definan claramente pues la política, porque es importante conocer los pasos que se deben de tomar. Solamente. Gracias. Perfeito. Concordo com o que foi falado. A questão da política internacional, ela viabiliza e valida também o endosso institucional para a internacionalização. E é claro que o que nós precisamos perceber é que existe o nosso papel enquanto professores, existe o papel do escritório internacional, existe o papel da instituição, que vai mobilizar e aportar recursos para que isso aconteça, e do aluno e de toda a comunidade. Mas quando nós colocamos dentro da nossa proposta de currículo, na ementa da nossa disciplina, o desenvolvimento das competências, é o nosso comprometimento enquanto educadores. E isso vai depender de nós, do nosso esforço, claro, com o apoio institucional. Muito obrigada, Héctor, por suas palavras. Agora nós vamos nos encaminhando, então, já para o final. Eu vou trazer algumas considerações, nós vamos passar talvez uns 2 minutinhos. Consegue enxergar, Valéria? Sí, Carla, vos cerrá tranquila, estamos bien, estamos perfectas. Cerrá vos tranquila por el tiempo que necesites. Então, a última fase do processo de internacionalização do currículo é a fase de avaliação, em que eu preciso entender como que eu vou saber se os objetivos da internacionalização foram alcançados. Primeiro, eu preciso avaliar as competências do aluno. Então, assim, a avaliação pressupõe desenvolver todas essas ações e identificar se, de fato, as competências que eu havia colocado foram desenvolvidas. Então,
A avaliação vai estar alinhada com os resultados de aprendizagem pretendidos e com as competências que eu digo que o meu aluno vai desenvolver. Ela precisa refletir um desenvolvimento progressivo de conhecimentos e das habilidades interculturais através do programa de estudo. Incluir tarefas avaliativas ou instrumentos de avaliação que vão deixar claro para o estudante o nível de entrega esperado, focada na demonstração das habilidades do aluno em se comunicar, negociar, resolver problemas em situações interculturais relevantes para a disciplina e prática profissional. A avaliação vai testar as habilidades desse aluno para aplicar os conhecimentos interdisciplinares no mundo globalizado. Então, eu tenho que pensar muito bem em como que eu vou avaliar a partir das competências, encorajar os alunos a considerar essa aplicabilidade global dos conteúdos do curso, né? E também os impactos culturais e linguísticos na sua prática profissional. E propor atividades reflexivas que vão exigir dos nossos alunos uma análise crítica das suas próprias premissas, valores e crenças. Então, colocar o nosso aluno, oportunizar o nosso aluno a possibilidade de se colocar em situações de aprendizagem que exijam dele o desenvolvimento dessas competências ou a demonstração dessas competências. No momento que eu coloco o meu aluno nessas situações, ele certamente vai, pelo menos minimamente, desenvolver a consciência da necessidade de desenvolver essas competências. Um comprometimento, então, com a internacionalização vai estar acompanhado pelo comprometimento com a avaliação dos resultados da internacionalização. E o desenvolvimento das competências em todos os nossos alunos, sem dúvida, é um dos resultados mais lindos que a internacionalização pode trazer. Enfim, algumas questões. Cada programa tem seus próprios objetivos e direcionamento. É importante envolver a equipe docente, para isso, institucionalmente, suporte e tempo para fazer a revisão curricular e a internacionalização do currículo é necessário. Eu preciso envolver a comunidade acadêmica, eu preciso conversar com os meus pares, eu preciso conversar com os meus colegas e preciso envolver as demais partes para que seja um processo democrático e, sem dúvida nenhuma, precisa ser reconhecido todo esse esforço. Os desafios do nosso contexto, perfil do nosso estudante de graduação, nós sabemos que muitas vezes o nosso aluno é um trabalhador que estuda, né? E não é um estudante que passa o tempo todo dedicado ali aos seus estudos. A proficiência em língua estrangeira, mas aí nós podemos procurar muitos países que falam a mesma língua, mas que apresentam diversidades culturais. Um dos participantes, inclusive, trouxe hoje a ideia de a própria língua espanhola, dentro do contexto latino-americano, na tradução, tem suas diferenças, assim como a língua portuguesa brasileira é diferente da língua portuguesa de Portugal, e não só a questão linguística, mas cultural também. A própria qualificação docente, porque eu, particularmente, não nasci num contexto internacional. Eu nasci no Brasil, numa época que não tinha internet e o mundo não era globalizado. E agora eu preciso desenvolver nos meus alunos competências que eu não tive desenvolvidas no meu percurso escolar. Então, nós temos essa dificuldade também. Câmbio, recursos financeiros, o baixo índice de atratividade, muitas vezes, de alunos internacionais para o nosso campus, mas que nós podemos sanar com as oportunidades, a própria distância geográfica, políticas públicas institucionais, sabemos que é um gargalo para o nosso contexto latino-americano, e o próprio formato de currículo. Sabemos que muitos dos nossos currículos hoje ainda estão com o olhar mais em conteúdo do que em competências, e por isso nós desenvolvemos todo esse trabalho. Mas nós temos oportunidades também. A internacionalização mais acessível, com o uso de tecnologias, nós podemos sim pensar numa estratégia coletiva da nossa América Latina para desenvolver a internacionalização do nosso jeito, no nosso contexto e que faça sentido para a nossa região. Com essa cooperação Sul-Sul, trabalhando com redes de cooperação, e alguém também trouxe isso hoje como uma ideia na ação do processo de internacionalização do currículo. Quanto mais conectados nós tivermos, essa proposta da ODUCAL e da ODUCátedras é sim uma possibilidade da nossa atuação em rede.
Hoje, esse grupo que está aqui já é uma rede formada de pessoas interessadas no contexto e principalmente no processo de internacionalização do currículo. Nós podemos aqui formar um grupo coeso que vai trocar ideias. E, claro, é uma demanda de mercado, é uma demanda da sociedade. O nosso egresso hoje precisa ter essa perspectiva internacional desenvolvida, caso contrário, ele não vai atender aqueles requisitos de cidadania, aqueles requisitos técnicos profissionais que foram colocados lá no início. Então, alguns pontos-chave da internacionalização do currículo é uma abordagem acadêmica por comunidades de práticas disciplinares, tem que ter essa reflexão crítica sobre paradigmas dominantes e emergentes, a visão holística do programa. Eu tenho que olhar para a minha disciplina, sim, para o meu curso, sim, mas eu tenho que olhar para o todo também, o quanto a minha disciplina contribui para a formação integral desse egresso. Conversas interdisciplinares, é um processo interativo e contínuo, incorporar objetivos de aprendizagem internacionais e interculturais nas disciplinas, cursos, unidades curriculares do programa de estudos. Eu trago de novo aqui, como eu já tinha feito na palestra, essa frase da Betty Lisk, que nós precisamos oportunizar para que todos os alunos tenham acesso a conhecimento e sabedoria de todas as partes do mundo, que eles estejam abertos para novas ideias, independente da origem das mesmas, e que nós consigamos desenvolver nos nossos alunos a capacidade de resolver problemas complexos e encontrar soluções inovadoras, para que eles se engajem em ações que vão beneficiar aos outros e a si mesmo. E assim nós teremos cumprido a nossa missão como educadores, e as nossas instituições de educação terão cumprido também a sua missão. Muito obrigada. Agradeço muito esse momento que nós tivemos, a oportunidade de compartilhar com vocês e principalmente de aprender muito com vocês. Foi um momento de grande aprendizado para mim, através das considerações, das observações, as perspectivas que vocês trouxeram de diferentes contextos. Então, deixo aqui o meu agradecimento enorme. Foi um processo de aprendizado bastante produtivo e muito lindo para mim. Muito obrigada. Valéria? Bueno, muchísimas gracias, Carla, por compartir con nosotros tu conocimiento y toda esta exposición. Creo que el workshop estuvo hermoso, ha estado divertido, ha habido interacción, han participado todos. Agradecerles a los participantes que, como les dije alguna vez, son el sentido de hacer esta actividad. Gracias por estar, por permanecer aquí hasta el final, por haber participado. A través de, bueno, Carla, le agradecemos a la PUC de Brasil, muito obrigada, a Sandra, que es miembro aparte del Consejo de Educátedras, y a Thais, toda la ayuda que nos han brindado y su colaboración. Y muchas gracias, bueno, como siempre, a Noemí de Educal y a Héctor, el traductor, que nos ayudan en todo. Así que gracias y hasta la próxima, que nos quedan todavía 2 sesiones. Gracias. Tchau, tchau. Tchau, gente. Estou à disposição. Prazer.